Eu vou estar lendo no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 22 ao 24. Lucas, capítulo 15, versículo 22 ao versículo 24. Amém? Que diz assim: Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. E também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Essa mensagem, eu estava estudando, já tem um tempinho. E confesso que eu fiquei muito emocionada. Assim, muita coisa. Porque ele fala sobre decisões que muitas das vezes a gente toma errado. Ele fala sobre sonhos e projetos que muitas das vezes a gente abandona aquilo que Deus colocou na nossa mão. E muitas das vezes a gente faz igual o filho pródigo. Mas para você entender melhor, eu vou estar contando um pouco dessa história. Naquela época, Jesus ele falou uma parábola do filho pródigo, que falava sobre um pai e dois filhos. Nisso, o filho mais novo, ele chegou perto do pai e falou assim: pai, me dá a minha herança, a parte que cabe a mim. E a gente sabe que o filho, ele só recebe a herança após o falecimento do pai. Se o pai está vivo, não tem herança. Mas o pai, com todo amor, com todo carinho, ele não reclamou, ele não murmurou, ele simplesmente deu a herança que cabia a ele e também deu para o seu irmão. Alguns dias depois se passaram, ele saiu daquele lugar, foi para outro, gastou todo o seu dinheiro com aquilo que não era para ser gastado, com prostituta, com tudo. E naquele país passou uma grande fome. E ele não tinha nada para comer. Ele não tinha mais o seu sustento. E ele procurou alguém daquela cidade, e aquela cidade concedeu um lugar na fazenda para ele cuidar dos porcos. E a gente sabe que naquela época, os porcos, ele era considerado imundo, impuro. Mas estava lá ele cuidando dos porcos. E eles estavam com muita fome. Ele pensou até mesmo em comer a comida dos próprios porcos. Porque ele não tinha dinheiro. E ele caiu em si. A Bíblia diz que ele caiu em si. E falou assim: os trabalhadores do meu pai estão comendo melhor do que eu. Eu vou até o meu pai. E vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu. E pequei contra ti, pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele fez exatamente isso que ele pensou. Ele só não ficou no pensamento: vou fazer isso. Será que vai dar certo? Não. Ele simplesmente tomou uma atitude e foi. Atitude, fé, coragem. Porque para você reconhecer que você errou, tem que ter coragem. Tem que ter atitude, tem que ter ousadia. E ele foi até o pai. E quando o pai viu ele de longe, ele ficou feliz, porque viu o seu filho voltando para os caminhos do Senhor, para o caminho dele. E o filho, quando chegou perto do pai, falou assim: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai simplesmente não deu importância naquilo que ele estava falando. Ele simplesmente falou assim: olha, prepara alguma coisa gostosa para o meu filho. Vamos matar o bezerro gordo, porque meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado.
E essa história me emociona por quê? Porque muitas das vezes acontece isso com a gente. Muitas das vezes a gente toma decisões erradas. Muitas das vezes a gente deixa o projeto que Deus colocou na nossa mão de lado. E tomamos as nossas próprias escolhas achando que aquilo dali é o melhor para a gente. Porque muitas das vezes a gente está cansado de estar na casa do Senhor. Muitas das vezes a gente quer chutar o balde, largar tudo. E isso acontece com qualquer um. Não é fora do normal. Mas a questão é qual a atitude que você vai tomar mediante a esse desânimo, mediante essa situação. Quando chegar a esse ponto, parar para pensar, será que vale a pena eu chutar o balde? E depois ainda ter que correr atrás dele, porque quando Deus fala assim, não vai chutar, Ele faz você pegar o balde de volta. E falar assim, Senhor, eu só dei um chutinho. Não é momento de parar. Não é momento de chutar o balde. Mas a grande questão é que muitas das vezes, quando se chuta o balde, quando pede o Senhor, Pai, eu quero os meus bens. E quando toma o rumo diferente daquilo que Deus mandou a gente fazer, e começa a gastar tudo aquilo que Deus deu pra gente, a consequência ela vem. E muitas das vezes é uma consequência dolorida. A maioria das vezes é. Mas sendo que, eu quero te dizer uma coisa. Por mais que você tome as atitudes erradas, que é errado, você não deixa de ser filho. Você não deixa de ser filho. Você não deixa de ser filho. Então, por mais que as atitudes que você tomou, seja ela qual for, você acaba se sentindo constrangido e falar, Senhor, eu não sou mais filho. E aquele sonho que você tinha tanto, que o Senhor planejou para você. Lembra do sonho? Que o Senhor falou para você, você vai conseguir. É esse o sonho que eu tenho para você, filha. E você fala assim, Senhor, mas eu não sou digna. Não é assim? Senhor, eu não mereço, eu não sou digna, Senhor, de ser chamado teu filho. E você acaba deixando aqueles sonhos, aquele projeto que Deus preparou somente para você morrer. Aí é o momento que você não consegue vir para a casa de Deus. É o momento que você para de orar. É o momento que você para de jejuar. É o momento que você para de buscar, porque você não se acha digna de ser chamada de filha. A sua identidade não mudou. Você ainda é filha. Você ainda é filho. Mas as pessoas me olham torto, as pessoas falam isso, as pessoas falam aquilo. Não interessa, você ainda é filho. Mas eu não consigo buscar, pastora Fabíola. Você ainda é filho. Eu não consigo ir para a igreja, pastora Fabíola. Você ainda é filho. Eu não consigo jejuar, pastora. Você ainda é filho. A sua identidade não mudou. Você ainda é filho. Filho não deixa de ser filho porque você toma atitude errada. Você continua sendo filho. Os projetos de Deus não mudou sobre a sua vida. Os planos de Deus não mudou sobre a sua vida. Porque você continua sendo filho. Não é que você tem que continuar tomando as atitudes erradas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é para você se levantar. Porque hoje é dia de você se levantar. Levanta e volte a sonhar, porque você continua sendo filho. Volte a sonhar. Levante, não é momento de ficar com a cabeça baixa, envergonhada, com medo do que A e B vai pensar. Você ainda é filho. Você ainda é filho, o projeto de Deus não mudou. E o interessante é que a gente muitas das vezes pensa que quem para de sonhar é somente pessoas que não são da igreja. E não é verdade. Pessoas que são dentro da igreja também param de sonhar. Porque se acha indigno. Seja ela, qual a atitude que ela toma, ela se acha indigna. Então pessoas que estão dentro da casa de Deus também param de sonhar.
porque se acha indigno. Porque simplesmente o inimigo ele quer roubar sua identidade. Colocando no seu coração, falar assim, eu não sou digna. Eu vou lá pedir perdão ao Senhor, mas eu não sou digno. Não sou digna de ser chamada teu filho. E muitas das vezes, a gente, não é só questão de reconhecer que erramos. A gente coloca uma placa na gente e fala assim, eu sou um erro. Reconhecer que errar não é se identificar que é o próprio erro. Deus não quer isso para você. Deus quer que você reconheça que você errou, peça perdão a Ele e mude de posição. Não é falar, eu pequei porque eu sou um erro. Eu pequei e não sou mais filho. A sua identidade é permanente. A sua identidade não muda. Você continua sendo filho. E interessante que depois que ele passou por tudo aquilo, ele tomou uma decisão. A Bíblia diz que ele caiu em si. Lá no versículo 17 diz assim, caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Ele caiu em si das coisas que estavam acontecendo. E não somente caiu em si, como tomou a posição de ir até o pai. E ele diz assim no versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E muitas das vezes, a gente fala assim, ah não, eu só vou quando eu melhorar. Não é assim? Ah, só vou quando eu me recuperar totalmente. Ah não, eu só vou quando eu virar crente. Não, quando eu voltar a jejuar, quando eu voltar a orar, quando eu voltar a clamar, eu vou para a igreja. Quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu parar de me prostituir, quando eu parar de mentir, eu vou para a igreja. Não é assim? Que muitas das vezes acontece. Mas Deus não quer isso para você. Ele não quer que você mude a sua vida inteira para depois ir para a casa dele. Ele só quer que você dê o primeiro passo. Isso para ele já é o suficiente. Quando você dá o primeiro passo, você vai voltar a orar. Quando você dá o primeiro passo, você vai começar a buscar. Quando você dá o primeiro passo, você vai voltar a acreditar. Quando você dá o primeiro passo, você vai voltar a sonhar. E você vai dizer, eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Não espere se sentir digno. Não espere se sentir digno para fazer a obra de Deus. Não espere se sentir digno para vir para a casa de Deus, porque você nunca vai ser digno mediante aos pecados, porque é isso que acontece. Mas a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça. E o que é graça? Favor imerecido. Você não merece, como eu também não mereço, mas o Senhor nos dá. Então não tem que se sentir digno para depois vir, não. Venha mesmo sendo indigno. Venha mesmo pecando. Venha mesmo errando. Ah, mas eu vou continuar no erro? Claro que não. Mas eu não tenho força. O que eu faço? Ora. Senhor, não consigo parar de fumar. Senhor, não consigo parar de beber. Senhor, eu não consigo parar de pecar. Seja sincera com Deus, seja transparente com Deus. Porque na primeira vez, quando você orar, você vai continuar fumando. Na segunda vez também. Mas na terceira vez, você vai sentir algo diferente. E vai começar a pegar nojo por aquilo. E vai falar assim, o que eu estou fazendo? Quando pegar aquela bebida, vai falar assim, o que eu estou fazendo? Quando for pecar, o que eu estou fazendo? Quando for cometer algum erro, o que eu estou fazendo? Porque o Espírito Santo do Senhor já vai estar trabalhando na sua vida. Já vai estar te convencendo do pecado. Já vai estar te convencendo do juízo e da justiça.
Então não espere você estar completamente digno. Venha do jeito que você está. Porque é o Espírito Santo do Senhor que vai trabalhar na sua vida. E você vai orar. E você vai buscar. Vai ter atitudes de buscar a Deus para poder mudar. Buscar a mudança. Não é ficar sentado e falar assim, eu vou mudar. Não. Vai acontecer, mas eu estou sentada. Claro que não. É dobrar o joelho. É orar. É buscar, é ser transparente com Deus. Senhor, tu sabe que eu não queria fazer, mas estou fazendo. Mas eu estou fazendo, Deus, porque eu não tenho força para parar de fazer. É ser transparente com Deus. É falar, Senhor, eu quero mudar, mas não tenho força. Senhor, eu quero fazer a tua obra, mas eu não tenho força. Senhor, eu quero estar na tua casa, mas eu não tenho força. Senhor, eu quero voltar a sonhar, mas eu não tenho força. Senhor, eu quero ouvir a sua voz me chamando de filho. De filho. Eu só quero ouvir sua voz, Senhor, me chamando de filho. É isso. Muitas das vezes é assim, Senhor, eu só quero lá ouvir sua voz. Não precisa me dar oportunidade para cantar. Não precisa me dar oportunidade para orar. Não precisa me dar oportunidade para nada, Senhor. Eu só quero sentar no meu banquinho e falar assim, e ouvir a sua voz dizendo, filho, 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 volte a sonhar, filho. Volte a sonhar, filho, eu estou aqui. Filho, eu estou aqui. Filho, volte a sonhar. Filho, eu estou aqui porque eu sou um Deus que realiza sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar com os projetos que eu botei na sua mão. Volte a sonhar que aquilo que eu projetei para você e que você achou que não era mais digno de estar. Volte a sonhar, filho. Porque eu estou aqui. Eu estou aqui, filho, te ouvindo. Ouvindo as suas orações que você orou lá de madrugada, tu lembra? De como você falou para Deus, Senhor, é a última vez que eu piso aqui. Senhor, não é isso? Senhor, é a última vez que eu sonho. Porque está tudo dando errado. Na vida de todo mundo dá certo. Mas na minha porque dá errado. Se eu te busco, se eu te oro. Mas por que, Senhor? Porque os meus sonhos não estão sendo realizados de acordo com o que eu quero. E Deus te diz assim, os sonhos de Deus são maiores do que os teus. O tempo de Deus é o melhor tempo. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas não está sendo agradável para mim. Porque você não está enxergando com os olhos da fé. Você só está enxergando o seu momento. Você não está enxergando o amanhã. Você só consegue enxergar aquilo que está diante dos teus olhos. E muitas das vezes a gente reclama, a gente murmura, porque não está acontecendo do jeito que a gente quer. Aí a gente acaba deixando de sonhar porque a gente acha que nunca vai acontecer pra gente. Porque vai acontecer na vida de B, de A, de C e D. Mas na gente, você está enganado. Esse é o momento de você levantar. Esse é o momento de você se levantar. O passado, ele diz pra você assim, você perdeu. Mas o seu pai, ele está dizendo assim, vamos celebrar. O seu passado está dizendo, você não merece. Não é assim? Mas o seu pai, o Deus Todo-Poderoso, está dizendo assim, você pertence à minha casa. O seu passado está dizendo assim, você desperdiçou tudo. Mas o seu pai diz assim, meu filho voltou. Ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Eu quero te dizer, levante-se. Você merece levantar. Porque Deus, ele é digno de toda honra e de toda glória. Se você não quer fazer por você, faça porque Ele merece.
O inimigo, ele quer fazer você ficar sentado extremamente no chão, dizendo que você não é digno. Mas o seu pai, ele está dizendo, levante-se, porque você ainda é meu filho. O inimigo, ele diz que acabou. Mas o seu pai diz, volte. O inimigo diz que você não merece. Mas o seu pai diz, eu te amo. O inimigo diz, você perdeu tudo. Mas o seu pai diz, ainda existe uma casa para você. Volte a sonhar. Porque vocês têm que entender, nós temos que entender, que o nosso passado, ele não é o nosso destino. Você errou, você pecou, você fez coisas que não agradavam os olhos do Senhor. Mas esse não é o seu destino. O seu destino é voltar para casa do Pai que te ama, para casa do Pai que te acolhe, para casa do Pai que fala assim, eu vou realizar os sonhos que eu prometi. Porque eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E quando o filho chegou, ele começou a falar assim, Senhor, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. E ele simplesmente, ele não ligou para o que o filho falou. Ele simplesmente abraçou o filho. Ele colocou um anel no filho. Ele mandou matar o bezerro para o filho. E fez uma festa, porque o filho voltou. Volta para casa. Volta a sonhar. Volta a viver o propósito de Deus na sua vida. Você pode ficar pensando, não sou digno de ser chamado filho. Porque você ainda é filho. E o Pai, Ele está à sua espera. Hoje, Deus está chamando a mim e a você. Nos convocando a se levantar. A voltar a sonhar. Se porventura, algum momento, que muitas das vezes acontece, a gente perde a esperança. Deus está falando assim para você. Levante-se e volte a sonhar. Você parou de sonhar? Levante-se. Se a culpa, ela está te paralisando por isso, hoje eu tenho uma palavra para te dizer. Levante-se. Se o inimigo colocou na sua mente que você não é digno, eu te digo, levante-se. Volte a sonhar. Porque Deus, Ele tem projetos maravilhosos. Ele não quer saber de onde você está vindo. Ele quer saber que o propósito dele ainda está de pé, te aguardando você tomar uma decisão, cair em si. Volte a sonhar. Seja você crente, seja você não crente. Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. Não tenha necessidade de você ficar disputando com os porcos a comida dele. Não tenha necessidade de você viver no chiqueiro disputando com eles. Você é filho. Você é filho do rei. O que se transforma você em príncipes e princesas. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não deixe que as nossas atitudes, ou que algum momento, alguma coisa que aconteceu, fez você parar de sonhar. Eu quero dizer para você voltar a sonhar. Porque o Deus que realiza sonho está neste lugar. Eu quero que você repita agora comigo. Eu sou filho. Eu ainda tenho um pai. Eu ainda tenho uma casa. Eu ainda tenho um propósito. Eu ainda tenho sonhos. Eu vou me levantar. E vou voltar para o Pai. Eu vou voltar a sonhar.
Quero chamar a missionária Débora para estar louvando. Eu quero que vocês se coloquem de pé. Porque a história não terminou no lugar onde você caiu. A sua história e a minha história continua na casa do Pai. Filho, as portas estão abertas para você. O seu lugar ninguém vai preencher. Você não é qualquer um, é o meu herdeiro. Filho, o mundo é tão pouco pra você, diante do que eu posso te oferecer. Te amei de tal maneira que não dá pra esquecer. Não dá, não dá. Filho, volta pra casa. Há uma festa muito linda esperando por você. Filho, volta. Te amo de um jeito que ninguém sabe amar. Filho, volta pra casa. Há uma festa muito linda esperando por você. Filho, volta. Te amo de um jeito que ninguém sabe amar você.